Sejam bem-vindos ao nosso grupo do BIP nessa segunda-feira. Hoje temos como tema conscientização, né, que eu acho que é um tema muito importante de ser trabalhado na área da saúde mental, pois ele envolve o reconhecimento do sofrimento psíquico como algo que faz parte da experiência humana, né? E o quanto que o cuidar da nossa mente, do nosso corpo, se faz importante, né, no nosso dia, no cotidiano que a gente tem, com os agentes estressores que fazem parte da nossa realidade, que às vezes a gente não se atenta a certos sinais. Eu vejo isso muito na clínica, as pessoas vão levando a vida, vão realizando suas ações, seus trabalhos, criando filho, buscando, né, sobreviver e pagar as contas, e muitas vezes a gente cai num automatismo dessas práticas, e às vezes não percebe esses sinais sutis que podem estar denotando que algo não está legal, que algo está prejudicando o sujeito, ou trazendo um certo sofrimento para ele. E, infelizmente, a gente tem um estigma dentro da saúde mental que muitas pessoas ali no senso comum colocam como é fraqueza, a pessoa está com preguiça, essa pessoa não quer nada com nada. Então essas falas pejorativas e que minimizam o sofrimento ou não dão a escuta necessária, o acolhimento necessário para pessoas que estão no sofrimento psíquico. E eu acho que qualquer um de nós podemos ter nosso momento, dependendo de algum evento que ocorra na nossa vida, alguma situação traumática que a gente teve dentro da nossa história, perdas, lutos. Tudo isso pode trazer consequências, né, para a nossa saúde mental e, consequentemente, é, desarticulando a nossa forma de estar no mundo. Então, acho que alguns pontos que podem, o sujeito pode identificar o seu modo de viver, na sua forma de se relacionar, algumas mudanças elas podem estar ocorrendo, como eu disse, de forma sutis, como alterações de humor, percebe que a pessoa geralmente fica mais irritada ou está mais deprimida, e às vezes sutilmente, uma irritabilidade ali com alguma certa situação. Antes tinha mais tolerância ao lidar com os filhos, agora está mais impulsivo, está mais irritado, ou brigou com o chefe no trabalho, de repente chegava em casa ali tranquilo anteriormente, de repente agora começou a chegar mais estressado, tá? Sei lá, começou a fazer uso de alguma substância, começou a beber depois de chegar no trabalho, usar alguma substância, né, para diminuir a ansiedade ou para aliviar a tensão. A pessoa fica mais ansiosa, ou começa a ter um padrão ali de isolamento social, alterações no sono, no apetite, perda de interesse em atividades que antes gostavam. Vamos supor, adorava ver os jogos da Copa do Mundo. De repente a pessoa para de assistir, ou estamos, né, em plena Copa do Mundo aqui, não tem interesse pelos jogos, não me sinto mais atraído por isso, né, vou dormir mais cedo hoje, não vou ver o jogo. Coisas que antes gostava e de repente começa a se afastar daquilo ou não se identificar mais com aquilo. Tá? Dificuldade de concentração, tá? Então a parte cognitiva, atenção, concentração, memória começa a ficar variados, tá? E os vínculos, né, a rede de apoio que a gente conversou em outro encontro aqui, os familiares, os amigos, colegas de profissão, muitas vezes a pessoa começa a se isolar dessas pessoas,
procura ficar mais no seu canto, mais isolada, não se encontra mais com aquele amigo que antes conversava sobre situações da vida, do casamento, da família, do trabalho, tá? Então, identificar isso, ter essa consciência, e às vezes essa consciência, ela demora, às vezes ela não é de bate-pronto, assim. Muitas pessoas que eu já atendi precisaram ter algumas recaídas, onde às vezes as pessoas minimizavam, não, isso aqui não é ansiedade, isso aqui eu estou num dia ruim, ou não estou irritado, mas também, pô, quem que não ficaria irritado se eu não conseguir cumprir a meta ali no final do mês ali do meu trabalho? Começa a minimizar certos sintomas. Eu tive uma noite ruim que eu não dormi direito, mas também eu estou estressado e tal. Cuidem com isso. O corpo, ele começa a dar sinais. Depois a gente vai conversar ali no grupo, as pessoas que tendem a ter somatizações, tá? Então, às vezes, vai baixando a imunidade, vai apresentando um quadro ali gripal, ou, né, às vezes as pessoas, muitos pacientes falam, a pálpebra aqui parece que está, né, batendo, assim, parece que tem uma borboleta aqui. É o teu corpo já dando sinais que algo não está legal, tá? Questões gástricas, tá? Então, se atentem a essa percepção do nosso corpo. A conscientização, quando a gente fala, ela vai de tanto de dentro da gente conseguir se perceber sinais, tanto físicos quanto emocionais, conseguir falar sobre sentimentos, expor nossos sentimentos, conseguir colocar em palavras o que a gente está sentindo, o que eu vejo que muitas pessoas que estão iniciando um processo terapêutico, às vezes chegam no consultório e têm dificuldade de colocar em palavras as suas emoções, de conseguir ter uma clareza ou se acessar a ponto de conseguir manifestar para o outro o que está sentindo, o que está passando ali dentro da sua cabeça, dentro do seu pensamento, das suas inseguranças, dos seus medos. Tá? Então, claro que isso a gente vai trabalhando com o paciente, vai através do acolhimento, através de uma escuta, tá? Assertiva, sem julgamentos, que eu acho que o senso comum todo mundo tem uma saída para a vida do outro, né? Então é muito comum na nossa cultura, quantas pessoas que às vezes, não, você devia fazer isso, 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 mas na prática, né, às vezes aquela pessoa não consegue nem resolver a vida dela ali, mas está dando dica para o outro de como fazer. Então a gente tem que ter cuidado um pouco, né, ter um filtro para acolher a pessoa quando vem um filho, né, não sei quem é pai, quem é mãe aí que tem às vezes um filho ou tem um amigo, tá? Ou possa ser esse agente, às vezes, pelo seu sofrimento, pelo que você já passou, pelo histórico que você já tem, ou esse grupo, como a gente acaba realizando trocas aqui, cada um expressando o que sente, o que vivencia, são formas da gente já ir exercitando isso, tanto a nossa escuta, o nosso acolhimento, cuidar com essa coisa do estigma, porque às vezes eu vejo pessoas falando, meu chefe é bipolar, aquele lá é deprimido, né? Vamos cuidar, assim, para não usar esses termos, porque às vezes isso pode machucar uma pessoa que está sentindo, né, ou que tem aquela patologia. Eu acho que é um bom senso, é uma forma de cuidado com o outro, até porque a gente não sabe quando que isso pode acontecer com a gente, frente a, né, alguma coisa que a vida traga para a gente, que a gente não consiga lidar direito, pode vir na forma de um sintoma, inclusive mental. Tá? Então, acho que é importante deixar isso muito claro, e cada pessoa que está aqui no grupo poder ser um agente, ser um facilitador, seja no seu âmbito social, de trabalho, familiar, e poder levar isso, né, essas palavras que vocês estão escutando e que a gente vai trabalhar depois no grupo, para pessoas, às vezes, que não têm esse conhecimento, ou que, às vezes, são leigas no assunto,
ou às vezes estão identificando pela primeira vez alguma situação em casa, no celular, e que acho que é importante ter esse primeiro manejo, assim, né? Opa, quais são esses primeiros socorros em saúde mental ali que eu poderia exercer para ajudar uma pessoa próxima de mim, ou né, ser uma pessoa que possa acolher, né, esse sujeito em sofrimento. Tá? Claro que tem casos que é importante o apoio profissional, né, casos graves, ou enfim, que haja muito sofrimento, ou que a pessoa está ficando muito disfuncional em relação à sua rotina, aí é importante buscar ajuda profissional, enfim, à medida que a pessoa estiver aumentando ali o seu nível de sofrimento, acho que é sempre importante buscar ajuda, tanto psicólogo, psiquiatra, mas lembrar que a saúde mental ela é muito maior do que isso, tá? Só apoio psicológico e psiquiátrico. Eu acho que é importante, claro, a questão da medicação, da psicoterapia, mas também é muito importante outras práticas e práticas que a própria pessoa pode colocar na sua rotina, como a questão do sono, né? Procurar ter um sono regular, uma alimentação adequada, cuidar quem é sedentário, procurar ter uma prática de atividade física, momentos de lazer, de recreação, coisas que você gosta de fazer, coisas que te deixem bem, que te façam feliz, mesmo às vezes num estado depressivo. Claro que vai ser mais difícil a pessoa sentir essa alegria, como eu falei, numa anedonia, a pessoa ela perde interesse por coisas nas quais antes ela gostava. Tá? Então é muito comum isso, mas quando a gente coloca, né, uma gama de variáveis que possam estar colhendo aquele sujeito, isso a gente trabalha muito nas clínicas, nos hospitais, tanto que a gente tem uma equipe multidisciplinar para lidar com isso, para trabalhar quantas pessoas, às vezes eu vi que numa oficina de miçangas ali, a pessoa começou a gostar de uma prática, de repente em casa ficava só na cama, de repente começou a fazer aquela prática em casa, um instrumento, ou fazer um prato de comida, se identificar com alguma coisa, né? É isso que a gente tem que cuidar nas questões de ordem mental, essa ausência do desejo, que isso que é doença, né? Essa coisa que paralisa o sujeito e deixa o sujeito indesejante, não quer desejar, né? O desejo, ele parece uma coisa pesada, uma coisa que vai gerar um atrapalho, uma coisa, às vezes, até inalcançável para o sujeito, e é natural que isso ocorra em estados emocionais, mas há um tratamento para isso, há um cuidado, e é um cuidado que vocês podem fazer em casa, isso do sono, tentar regular seu horário de sono, nessa questão da alimentação, a prática de atividades físicas, buscar alguma ação, seja pintar, seja colecionar algo, né? Tem pessoas que eu vejo que às vezes com um pequeno estímulo já começam a fazer um movimento, tá? E a mexer com essa coisa do desejo, tá? E claro, tem um equilíbrio, né, entre suas atividades, né, entre sua rotina. Muitas vezes as pessoas precisam fazer mudanças significativas na sua rotina, tá? Também incluir horas de descanso. Eu tive uma paciente esses tempos que ela teve um relato muito interessante. Ela falou que mãe com uma casa, com um marido, com 3 empregos, e ela falou assim, ela tem bipolaridade e ela se acostumou nos episódios de hipomania a trabalhar, a cuidar da casa, né, a limpar a bagunça das crianças, né, cozinhar, enfim. E, e eu estava conversando com ela num grupo e daí eu perguntei assim, tá, você se acostumou? Quantas horas você dorme por noite? Ela falou assim, às vezes eu tô umas 4 horas, né? Eu já cheguei a trabalhar ou ficar acordada 20 horas para dar conta da casa, né, dos trabalhos e tudo.
E aí eu perguntei para ela, então você dorme em média ali umas 4 horas, 3 horas e pouco e tal. E me diga uma coisa, como é que é o teu humor? Ah, geralmente eu sou bem irritada. Qualquer fila eu já faço um barraco ali, já crio caso, já fico mais impulsiva, mais intolerante. E você já se colocou em situações de ricos, né, por estar dormindo pouco, ou por estar com esse excesso de atividades, às vezes não ter tempo para descanso. Ah, não, já capotei o carro, já tive vários acidentes de trânsito e tal. E, por último, ela falou ali, e também eu tive um AVC aos 37 anos, né, para você ter uma ideia. Então, o que me chamou a atenção ali? É, ela estava com uma crítica muito rebaixada, né, sobre esse estado que ela estava considerando como uma energia, que na verdade, a gente já falou aqui isso antes, é uma hipomania. E essa energia, ela é falsa, ela não é boa, tá? Ela pode até se manifestar em ações, como ela conseguir tocar a rotina dela, com um filho, com casa, com 3 trabalhos e tal, mas a falta de descanso começou a afetar essa questão do humor, teve, né, acidentes, acaba tendo prejuízos sociais, porque pela irritabilidade acaba arranjando briga nos lugares, enfim, tendo um comportamento mais impulsivo, mais intolerante, e a própria questão do corpo, né, do AVC, aos 37 anos, uma mulher muito nova para ter, né, um AVC, enfim. Então, essas práticas, quando a gente não tem uma consciência do que é isso, né, ou do que é o sintoma, a gente tende a ir, né, meio que normalizando isso, tá? Então, acho que o nosso grupo aqui e as reuniões que a gente faz, todas têm um enfoque que passam pela conscientização de identificar padrões, comportamentos, ações que podem ser nocivas tanto para vocês quanto para terceiros e que muitas vezes a pessoa não admite. Às vezes a gente tem, na psicanálise, a gente fala muito sobre isso, sobre resistências. Né? Então a gente tem resistência em aceitar certas coisas, padrões, né? A gente vai ficando com alguns padrões mal adaptados de levar a vida, é, crenças que são disfuncionais e que a gente às vezes nunca parou para analisar, para se perceber, para ver o efeito que aquilo pode trazer na nossa realidade. Então, todos esses né, grupos que têm um caráter informativo, acredito que a conscientização ela sempre acaba transpassando isso, porque é uma temática muito importante para a saúde mental e para a conscientização das pessoas que têm algum tipo de transtorno, porque muitas vezes essa conscientização pode evitar recaídas ou pode evitar situações de risco, tá? Como nesse exemplo que eu citei. Tá? Então, eu gostaria de ver aqui com vocês o que vocês se identificaram, o que vocês percebem no hábito, né, no padrão de comportamento de cada um, e o que a gente pode fazer, né, dicas, experiências, trocas, para poder ajustar, às vezes, ao momento, né, que, claro, às vezes é difícil, atravessar uma crise, atravessar um momento ali de alteração emocional, de humor lábil. Claro que isso é dificultoso, mas não é impossível, se bem manejado, se bem trabalhado, com o apoio de uma equipe profissional e com a inclusão de hábitos por parte do próprio indivíduo. Então, como eu disse no início, não adianta só um psiquiatra, um psicólogo ou uma equipe multidisciplinar se a pessoa não for o protagonista daquelas ações, se aquela pessoa não trabalhar o seu protagonismo para lidar com a crise, para lidar com as oscilações do humor e para ter, né, trabalhar essa conscientização, tá? Das situações que vivencia e como vivencia. Tá? E como que isso pode refletir de forma benéfica ou maléfica na tua realidade. Tá? Então, encerro minha fala
hoje por aqui. Gostaria de ver os participantes ali, o que vocês se identificam com isso, quem que já passou por situações assim, e como que está a consciência de vocês em relação à sua problemática, porque eu acho que isso é muito importante e muitas vezes é um divisor de águas, tá? Que pode salvar vidas, tá? Então, muito obrigado a todos.